Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estamos chegando para a nossa 7ª aula do nosso curso livre para pregadores iniciantes e hoje temos como tema da nossa aula como memorizar os textos bíblicos. Quero ser grato a Deus pela sua companhia aqui no nosso curso e louvar a Deus por tua vida. Quero te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 7, versículos do 1 ao 3, que diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Quero orar contigo, Senhor Deus e Pai amado. Louvamos a Ti por mais esta oportunidade que nos concede de aqui estarmos para mais uma aula deste curso livre, Senhor, para pregadores iniciantes. Louvando a Ti pela vida de cada um desses alunos, ó Pai, que tem nos acompanhado, que tem, ó Deus, abrilhantado, enriquecido este momento para a glória do Teu nome. Também peço a Ti a direção do Teu Espírito Santo para que possamos transmitir, Senhor, com clareza aquilo que colocaste em nosso coração e também preparar os nossos corações para que assim possamos receber a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que possamos crescer na graça e no conhecimento, em um nome santo e poderoso do Teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, hoje estaremos falando sobre como memorizar os textos bíblicos. Meus irmãos, a nossa introdução diz assim: uma das grandes dificuldades dos pregadores é a memorização dos textos, dos versículos e das passagens bíblicas. Nesta aula, estaremos apresentando algumas regras e estratégias básicas de aprendizagem que o pregador iniciante precisa realizar para melhorar sua memorização das Sagradas Escrituras. Olha só, a nossa introdução, ela traz que uma das maiores dificuldades dos pregadores é a memorização dos textos bíblicos, das passagens bíblicas. E isto nós vamos tentar aqui nesta aula passar algumas regras, algumas estratégias para que você aumente a sua capacidade de memorizar os versículos e os textos que você irá usar na sua pregação. Vamos lá. O que fazer para melhorar a memorização? 1. Ore a Deus para abrir sua mente para memorizar melhor a Bíblia. Como sempre digo, antes de tudo, ore. Esse é o primeiro passo para o pregador. Se ele sente a dificuldade de memorizar os textos bíblicos, ler e ler muito e ler repetidas vezes, mas não consegue guardar nada em sua memória, ou guarda muito pouco, ore a Deus. Peça a Deus para ampliar a sua mente, abrir o seu entendimento para que você possa armazenar mais conteúdos bíblicos. A oração, ela deve ser uma acompanhante diária do pregador. O pregador precisa ter isso em mente e colocar em prática, orar sempre e por tudo. Então a oração, ela é uma companheira diária, constante do pregador. Está sentindo dificuldade em memorizar os textos? Está sentindo dificuldade em guardar algum versículo em sua mente? Ore a Deus. Peça a Ele capacidade para memorizar mais versículos. Faça um teste aí agora. Pare um pouquinho essa aula e cite pelo menos 3 versículos. Nome do livro, do capítulo e o versículo. E cite ele, pelo menos 3. E você vai ver como está a sua memorização de versículos e de textos bíblicos. Amém? 2. Leia a Bíblia. Todo pregador precisa ler a Bíblia constantemente, diariamente, com o desejo de aprender e memorizar o que está escrito no livro. Vejam só, eu tenho dito isso em algumas dessas aulas aqui.
Alguns pregadores só se preocupam em ler a Bíblia quando é convidado para pregar a palavra em algum evento, em algum culto, até na sua própria igreja. E isto não é um hábito normal de um pregador. Pregador que se preza, um pregador que valoriza o que Deus lhe deu, ele lê a Bíblia todos os dias. Ele faz da Bíblia o seu livro de leitura. Ele lê a Bíblia constantemente. Há um pregador que ele disse que no dia em que não ler a Bíblia, torne-se esse dia inútil na sua vida. Então leia a Bíblia todos os dias. Quanto mais você vai ler a Bíblia, mais você vai ter a condição de memorizar aquela passagem que você leu. E sempre orientando isto, não leia os mesmos versículos que você já conhece. Leia eles, mas entre em outras passagens bíblicas que você ainda não conhece. E até te aconselho aqui, se ainda não leu a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, comece a partir de hoje. Comece a partir de hoje a ler a Bíblia. Faça um plano anual de leitura da Bíblia e leia a Bíblia por completa, em nome de Jesus. 3. Relacione versículos por temas. Use uma boa concordância bíblica para selecionar versículos que falam do mesmo assunto. Vejam só como essa dica é importante. Você vai fazer uma concordância de versículos que falam do mesmo assunto na Bíblia. E há versículos na Bíblia que são repetidos, são falados, escritos por algum escritor, e outro escritor escreveu o mesmo versículo. Você vai fazer o quê? Simplesmente fazer uma concordância para lê-los, e você vai ter em concordância diversos versículos no mesmo assunto, e isso facilitará a memorização desses versículos e dessas passagens bíblicas para a glória de Deus. Eu quero te dar um exemplo aqui bem simples. Romanos capítulo 3, versículo 23. Vou abrir aqui a Bíblia rapidinho. Olha só. Romanos 3, 23. Está escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha só como está escrito aí. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Um outro versículo relacionado a este, Romanos capítulo 6, versículo 23, que vai dizer o seguinte, que o salário do pecado é a morte. Olha que ele está em assunto de concordância, que fala que todos pecaram, Romanos 3, 23, e Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. O que é que nós temos de concordância aí? Todos dois estão falando do pecado. Um está dizendo que todos pecaram, o outro está dizendo que o salário do pecado é a morte. E mais uma semelhança, todos os dois capítulos, tanto o capítulo 3 como o capítulo 6, eles mencionam isso no versículo de número 23. Então fica mais fácil de você memorizar. Só para você ver, Romanos 6, 23 está escrito que porque o salário do pecado é a morte, a segunda parte do versículo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando eu leio essa segunda parte do versículo, aí eu já preciso lembrar que no capítulo 5 de Romanos e no versículo 8 está falando sobre esse dom gratuito. Olha só, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E eu estou fazendo o quê? Concordâncias de versículos com os mesmos assuntos. E vai melhorando a minha memorização, tá certo? Com certeza você estudante, você pregador iniciante que está me acompanhando nesta aula, já lembrou de diversos versículos aí associados com este que nós começamos a mencionar aqui. Amém? Fazendo isso, você vai melhorar a sua memorização de versículos. 4.
Leia textos menores. Calma. Não queira memorizar tudo no mesmo tempo. Aos poucos, vá lendo textos pequenos e repita algumas vezes as mesmas leituras até conseguir citá-las sem olhar na Bíblia. Amém? O que é que esse tópico traz para a gente? Não queira memorizar a Bíblia toda de uma vez. Não é assim no estralar de dedos. É aos poucos, passo a passo. Você lê uma porção menor, relê ela novamente, lê outra vez, até você se familiarizar com ela e aprender. Aprendendo, ela vai ficar na sua mente, você vai memorizar e você vai ter como citar. A gente ficamos admirados quando ouvimos algum irmão no púlpito da igreja citar um capítulo inteiro ou citar 5, 6 versículos na sequência. O que é isto? Ele aprimorizou, ele melhorou, aprendeu, ele leu esses versículos, ele leu outra vez, leu diversas vezes e foi memorizando. Ele foi aprendendo estes versículos e como ele aprendeu, ele agora pode citá-los sem precisar nem estar abrindo a Bíblia. Para o pregador isto é muito importante, porque no meio da pregação você ficar folheando a Bíblia para ler o versículo vai tomar tempo na sua pregação. E se você puder citá-los sem estar folheando a Bíblia, melhor será o desenvolvimento e a sua mensagem ficará bem melhor para os ouvintes ouvirem. Amém? 5. Divida os textos em partes. Acabei de dar um exemplo aqui quando eu li Romanos capítulo 6, versículo 23. Dividimos ali em duas partes. Primeira parte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Primeira parte do versículo, o salário do pecado é a morte. Segunda parte do versículo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Fica melhor de você memorizar e aprender o versículo. Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor. Segunda parte, e nada me faltará. Se divide as passagens bíblicas, os textos bíblicos em partes menores. Isso irá facilitar você memorizar parte a parte do texto. Você vai memorizando melhor os textos e até capítulos completos. Amém? 6. Vá aumentando os textos. Você começa memorizando partes do capítulo, lendo 2 versículos. Depois que aprender, aumenta mais 2 versículos e assim sucessivamente até aprender todo o capítulo. Importante isso aqui, olha. Sempre que começa uma nova série de versículos, cite os anteriores que já aprendeu. O que é que nós queremos dizer com este ponto aqui? Vá aumentando os textos. Olha, você começa a estudar a Bíblia, começa a ler e a aprender os versículos. Então você faz o seguinte, seleciona 2 versículos do capítulo e você lê aqueles 2 versículos, volta a ler de novo, ler mais uma vez. Você aprendeu os 2 versículos, você memorizou aqueles 2 versículos. O que é que você faz agora? Acrescenta mais 2. Pega o versículo 3 e o versículo 4 para também aprender. Mas antes de você citar o 3 e o 4, você cita o 1 e o 2 e segue para o 3 e o 4. E você vai aumentando a sua capacidade de memorização. Tá ok? Então, quando você faz isso, você vai aprendendo a armazenar os conteúdos e associando os conteúdos na sua memória. João capítulo 14, versículo 1 diz: não se turbe o vosso coração. Versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Esses são os 2 primeiros versículos. Você lê a primeira vez, você lê uma segunda vez, você lê quantas vezes necessário for, memorizou, aprendeu estes 2 versículos, vai para o 3 e o 4. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Só que, quando você vai ler o 3 e o 4, você lê novamente o 1 e o 2. E lê o 3 e o 4, associando os 4 versículos. E assim sucessivamente, você vai memorizando as passagens bíblicas. Amém? 7. Deixe escrito em lugares diversos. O que é isto? O texto que você está querendo memorizar, aprender, você deve escrevê-los em pedaços de papel, espalhar por sua casa, por lugares que você passa diversas vezes durante o dia, e todas as vezes que você passar por aquele lugar ali, você para, dá uma lida no que está escrito e segue o seu caminho, segue as suas atividades. Passou novamente, para, ler novamente. E em todos os lugares que você vai passar várias vezes ou permanecer por algum tempo durante o dia. E isso facilitará você aprender mais rápido o texto ou aquela porção bíblica que você está querendo aprender e memorizar para a glória de Deus. Certo? Alguns pontos estratégicos. Na mesa do seu computador, na tela do seu tablet, do seu notebook, na tela inicial do seu celular, na porta da sua geladeira, na porta do seu quarto, no teto aonde você deita na sua cama, por cima do fogão. Quer dizer, há lugares diversos dentro da sua casa que você está passando constantemente ali durante o dia, e que você vai ter facilidade de estar vendo o que está ali escrito. Se você olhar aqui para o meu lado direito ali, tem ali o período dos juízes, naquele papel ali. Então eu passo ali diversas vezes durante o dia. Então todas as vezes que eu for passar, eu paro e leio o período dos juízes. Embaixo tem uma frase: felizes são as pessoas que têm o coração puro, pois eles verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Isso é da nossa sala de aula infantil aqui da nossa igreja. As nossas irmãs colocam ali para transmitir a aula dos alunos. Eu estou utilizando para exemplificar o que estamos dizendo aqui neste ponto 7 da nossa aula de hoje, como memorizar os textos bíblicos. Uma outra orientação dentro deste ponto é: para fazer esse cartão de memorização, use a referência bíblica de um lado e do outro escreva o versículo. Vamos ver se a gente consegue explicar melhor aqui. Você pega um cartão, de um lado você coloca a referência bíblica. Por exemplo, vou lá para o que as irmãs colocaram aqui para as crianças novamente. Mateus capítulo 5, versículo 8. Do outro lado do cartão, você escreve o versículo: felizes são as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Então você coloca ali, todas as vezes que você olhar para aquele cartão, Mateus capítulo 5, versículo 8. O que é que diz Mateus capítulo 5, versículo 8? Você vira o cartão e lê que são felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Você guarda lá novamente. Passou, voltou, você pega o cartão de novo, Mateus 5,8, o que é que tem Mateus 5,8? Aí lê novamente. Vai chegar um momento em que quando você vê Mateus capítulo 5, versículo 8, você já vai citar todo o versículo sem precisar virar o cartão.
Amém? Podendo ser usado também o nome da personagem bíblica, do lugar, o milagre mencionado, ou mesmo a palavra-chave do versículo. Dá para simplificar isso aqui? Dá. O que é que a gente está dizendo? Coloca o nome da personagem bíblica. Se o versículo está relacionado ao cego Bartimeu, Marcos capítulo 10, versículo 49, quando disseram a ele, tem bom ânimo, o mestre te chama. O que é que você faz? Coloca do lado do cartão, cego Bartimeu. Do outro lado, Lucas capítulo 10, versículo 49, tem bom ânimo, o mestre te chama. Você vai colocar o nome dele e vai associar o versículo que ali está. E você vai memorizando isso aí. Sabemos que Marcos 10, do 46 ao 52, está o texto que narra a passagem que Jesus curou o cego Bartimeu ali na entrada de Jericó. Você pode colocar o nome do personagem, o lugar aonde? Jericó. A cura de Bartimeu em Jericó. O milagre mencionado, o cego Bartimeu que foi curado, ou mesmo a palavra-chave, cego, ou Bartimeu. Entendeu aí? Vamos lá para mais um ponto. 8. Faça citações durante todo o dia. Escolha o texto e leia. Faça repetições da leitura durante todo o dia. É fundamental para o processo de memorização você, ao longo do dia, falar várias vezes os versículos que deseja aprender. Fazendo isso, você estará dizendo para que o seu cérebro memorize, adicione e guarde a informação enviada a ele. Amém? Ora, quando você escolhe o texto e lê, e faz isso diversas vezes durante o dia, o que é que você está dizendo para o seu cérebro? Eu preciso armazenar esta informação. Eu preciso guardar esta informação no meu cérebro. Eu preciso que você armazene ele aí para mim, que eu vou utilizá-lo em breve. Se você faz isso uma única vez, lê o texto e não ler mais, o seu cérebro vai ler, vai entender e vai apagar aquilo ali. Mas se você ficar durante todo o dia mandando aquela informação para ele, ele vai entender que você quer armazenar aquela informação. Beleza? Eu gosto muito de fazer isso quando eu vou pedalar. Eu gosto de pedalar e eu escolho um versículo em casa, eu leio o versículo, ou a passagem ali bíblica, 2, 3 versículos, ou leio toda a passagem bíblica, e enquanto eu vou pedalar, eu vou citando a passagem bíblica e muitas vezes ali tentando entendê-la, interpretá-la para preparar uma mensagem para um culto evangelístico, para um culto de doutrina, dentro do texto que ali estou interpretando enquanto faço a minha pedalada diária para a glória de Deus. Então, vai caminhar, vai passear, quer memorizar o versículo, a sua caminhada matinal, a sua caminhada ao entardecer, é um momento que você vai passear, quer memorizar o texto bíblico, fica repetindo ele na sua mente, tá certo? Isso facilitará você memorizar o texto bíblico. 9. Use o movimento corporal para acompanhar a citação do versículo. Quando você consegue associar o que fala ao gesto do corpo, fica mais fácil a memorização do versículo ou mesmo capítulo da Bíblia. Eu citei agora há pouco aqui a cura do cego Bartimeu. Se eu fizer com que o meu corpo reaja conforme a citação da passagem bíblica, isso facilitará eu memorizar estes versículos, esta passagem bíblica. Quando eu digo que alguém chegou para o cego Bartimeu e disse a ele, tenha bom ânimo, o mestre te chama, se eu fizer com que o meu corpo faça isto, alguém chegou e disse ao cego, tem bom ânimo, o mestre te chama.
Se eu for para o versículo 50, a Bíblia diz que o cego saltou, jogou a capa fora e foi ter com Jesus. O meu corpo está fazendo o movimento de quem foi chamar e do cego que atendeu o chamado. Isso vai ficar melhor para que eu possa memorizar. Amém? 10. Escreva versículos incompletos e tente completar. Isso é um exercício para memorização. Exercite o seu poder de memorizar versículos com esse exercício simples. Escreva alguns versículos, deixando partes abertas para que você possa completar depois. Por exemplo, João capítulo 3, versículos 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você toma este versículo e escreve ele no papel. Só que você não vai colocá-lo completo. Você vai fazer o seguinte: porque Deus amou, aí faz um tracinho, de tal maneira que deu, outro tracinho, unigênito, para que todo, aí tracinho, crê, tracinho, mas tenha, tracinho, entendeu? Você deixa aberto algumas palavras faltando ali, você escreve, deixa ali, no outro dia você pega aquele texto, aquele papel, pega a sua caneta e vai completar sem olhar na Bíblia. Você vai lendo e completando. Depois você mesmo corrige olhando o texto bíblico de João 3,16 e vê se você acertou. E faz isso quantas vezes for necessária até você completar o versículo e aprendê-lo e memorizar. E isso em qualquer texto bíblico você pode fazer, até em capítulos completos. Vamos lá? 11. Recite os versículos em voz alta. No processo de memorização, recitar os versículos em voz alta facilita você memorizar melhor os versículos. Quando eu falo e eu mesmo escuto a minha voz, eu tenho duas maneiras aí de memorizar. A primeira, estou citando. A segunda, estou ouvindo o que eu estou falando. O que é que eu tenho aí? Duas maneiras de memorizar: ouvir e falar. Há pessoas que não têm esse hábito, preferem ler em silêncio. Fica mais difícil, mas para alguns isso facilitará. Aqui a nossa dica é que você leia em voz alta para que você possa ouvir. E até dou o conselho: grava no celular o texto, coloque e fica ouvindo até você aprender aquela passagem bíblica ali. Compartilhe com irmãos e irmãs os versículos, citando para eles, ou mesmo utilizando-se do exercício de completar o versículo. Um começa o versículo e o outro completa. Ou um cita o versículo e o outro cita o versículo seguinte. Isso aqui é muito bom, gente. Isso aqui é uma maravilha para uma família cristã, marido e esposa, todos crentes, os filhos. Vamos lá, um momento até de lazer em família. Cada um pega a sua Bíblia. Vamos lá, vamos citar versículos aqui. Vamos citar o Salmo 23. Aí a esposa cita o versículo 1, o esposo cita o versículo 2, o filho primogênito cita o versículo 3, e assim sucessivamente vai memorizando os versículos. Faz lendo, olhando para a Bíblia, tenta fazer sem olhar para a Bíblia e toda a família vai memorizando. E você que está interessado em aprender e memorizar os versículos, facilitará você nesse exercício em família.
Uma outra coisa é você citar para os seus familiares. Chama sua esposa, escuta aqui, entrega a Bíblia para ela, abre aí essa Bíblia, olha aqui esse versículo que eu vou citar, olha aqui essa passagem que eu vou citar, vê se está conforme aí, vê se está aí como está escrito, e cita para ela, e ela confere para você. E assim você vai melhorando a sua memorização de versículos e de textos bíblicos para uma melhor pregação do Evangelho. É importante saber que memorizar é uma tarefa de aprendizagem difícil. Precisa ter disciplina para desenvolver. Poder contar com a ajuda de outras pessoas só irá facilitar o seu e o nosso trabalho de aprender e memorizar os textos bíblicos. Então conte com a sua família, conte com a sua esposa, com seus filhos, com o seu esposo, com os seus pais, para que você desenvolva melhor a memorização de textos bíblicos. 12. Escute várias vezes os versículos. Você pode gravar os versículos e depois ouvi-lo diversas vezes, ou mesmo ouvir outras pessoas citando os textos bíblicos, potencializando o seu processo de memorização. Tem pessoas que gravam a Bíblia em áudios. Escute. Você pode você mesmo gravar uma sessão bíblica, você mesmo citando, e depois colocar para ouvir e ouvir diversas vezes para você ir aprendendo e memorizando os textos bíblicos. Amém? Todo estudante da Bíblia sabe que quando a gente lê o livro de Deuteronômio, que é o 5º livro do Pentateuco, ele traz uma repetição resumida da lei que Moisés deu aos israelitas. Quando a gente lê o capítulo de número 24 de Josué, a gente vê que ele faz um resumo de toda a lei novamente para uma nova geração ali. Não é errado, porque quantas vezes você repetir o texto, quantas vezes você ouvir o texto, melhor fará a sua mente para memorizar o texto bíblico. Quantas vezes você lê, relê, ouvir e ouvir novamente o texto bíblico, só irá facilitar a sua memorização do texto para a glória de Deus. Caminhando para o fim da nossa aula de hoje, para o término de nossa aula de hoje, 13. Aprenda o contexto do versículo. Caro pregador iniciante, vai ser nessa etapa de memorização que você unirá a memorização com o estudo da palavra de Deus. Portanto, não use os versículos fora do contexto. Isso fará você entender o que a passagem bíblica quer dizer e facilitará você memorizar o versículo ou mesmo a passagem completa. Muito cuidado em separar o texto do contexto. Você separa em partes ali, como falamos em um dos tópicos, para você aprender, mas você vai associar a todo o contexto e isso facilitará você memorizar a passagem por completa ou toda a passagem bíblica, porque você leu o texto e o contexto e ficou mais fácil de você memorizar a passagem bíblica para a glória de Deus. 14. Cite o versículo com as próprias palavras. Faça uma interpretação do texto bíblico e tente resumir o que a passagem está dizendo com as suas próprias palavras. Você lê, por exemplo, Davi derruba ou vence o gigante Golias. Você lê todo o texto bíblico e agora você cita esta passagem bíblica com as suas palavras.
Você narra o episódio bíblico com as suas próprias palavras, não precisando citar como está literalmente ali escrito, mas com as suas palavras, desde que você não fuja do texto, desde que você não coloque o que não tem no texto e não mude o sentido do texto. E isso você fazendo, você melhorará a sua capacidade de memorização do texto bíblico. Amém? Você lê o texto e depois cita com as suas próprias palavras. Concluindo a nossa aula de hoje, todo pregador precisa aprender o máximo de passagens bíblicas, de capítulos, de versículos, para uma melhor utilização dos mesmos em sua missão de pregar o Evangelho. Te aconselho a buscar a aprendizagem bíblica, a memorização dos textos bíblicos, porque isso te ajudará a ministrar a palavra de Deus. Seja Deus glorificado em todas as coisas, que Ele nos dê entendimento da sua palavra, que possamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Grato pela sua companhia aqui em um nosso curso livre para pregadores iniciantes e quero te pedir, você que já é inscrito aqui em nosso canal, não sai sem antes dar o like aqui em nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e irmãos e você que ainda não é inscrito, para um pouquinho aí agora, se inscreve em nosso canal e seja Deus glorificado em todas as coisas e seja Deus glorificado em tua vida. Amém? Abraço, Deus continue abençoando. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém.